Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós temos aula de língua portuguesa, aula de matemática e aula de ciências, ok? Vamos começar com a aula de língua portuguesa. Hoje na aula de língua portuguesa nós vamos falar sobre os verbos que introduzem a fala dos personagens. Esses verbos são chamados de verbos de elocução. O que é esse verbo de elocução? Exatamente isso que está dizendo no livro de vocês lá na página 85, tá bom? Olha só, são os verbos que introduzem a fala dos personagens. Esses verbos não apenas anunciam os falantes da história, mas permite identificar de que maneira falam esses personagens, né? Por quê? Como assim de que maneira? Porque cada história um personagem vai falar de uma maneira, né? Às vezes o verbo vai falar assim, quando a gente lê lá assim, a menina sussurrou. Sussurrou é um verbo de elocução, né? Quando a gente escuta o sussurrou, a gente imagina que ela está falando bem baixinho, não é verdade? Agora quando fala assim, o menino gritou, gritou é um verbo de elocução. Quando fala-se gritou, a gente sabe que ele está berrando, né? Não é verdade? Então, esses verbos também, né, além de introduzir a fala do personagem, a gente também vai falar a maneira que esse personagem está falando, ok? Lá na página 83, né, tem lá, número 1, leia mais uma anedota, olha só. 4 homens estão subindo um monte de degraus, levando um piano até o 10º andar de um prédio. Insatisfeitos e muito cansados com a missão, um deles diz: Ei, por favor, alguém suba ao restante e veja quantos faltam. Então, antes dessa fala deste homem, tem lá, um deles diz. Então, esse diz é um verbo de elocução. Por quê? Porque tá vindo antes da fala do personagem. Continuando. Ok, vou eu. Diz um deles, né? Mais uma vez, um verbo de elocução. O homem sobe até o 10º andar e no caminho deduz, né? Então esse deduz também é um verbo de elocução e está vindo antes da fala do personagem. Bom, se eu subir 6 andares, isto quer dizer que estamos no 4º andar. Ele retorna e diz aos outros, diz mais uma vez, olha só. Tenho 2 más notícias. Diga-nos uma agora e a outra só quando chegarmos lá em cima. Ok. Faltam 6 andares para chegar. E assim foi. Os homens, muito cansados, chegam até o 10º andar e um deles pergunta, né? Pergunta, verbo de elocução que está vindo antes da fala do personagem novamente. Então, qual era a outra má notícia? A outra má notícia é que o prédio não é este. Olha só, piadinha, né? Depois deles estarem lá em cima que ele não analisou as 2 más notícias, né? Aí tá falando assim, você já sabe que o narrador pode anunciar ou descrever a fala dos personagens por meio de verbos como falar, perguntar, gritar, sussurrar, explicar, etc. Então, sempre essas palavrinhas vão estar anunciando a fala do personagem, né? Seja ela antes do personagem falar, seja ela depois que o personagem já falou, tá bom? Os verbos se caracterizam por introduzir a fala do personagem, ou mesmo explicar quem faz a afirmação registrada. Depois do travessão, denominam-se os verbos de elocução. Alguns exemplos desses verbos de elocução são falar, perguntar, responder, indagar, replicar, argumentar, pedir, comentar, afirmar e muitos outros. Então, no número 1, o que vocês vão fazer? Tá pedindo para você sublinhar aí na anedota, nessa piadinha, os verbos que anunciam a fala dos personagens, tá? Então, eu expliquei aqui, e na leitura eu li e expliquei, e vocês vão ver que todos esses verbozinhos que estão vindo antes da fala do personagem, ou logo depois da fala do personagem, são os verbos de locução, tá? Esses verbos que vocês devem sublinhar, ok? Na número 2, na página 84, tá assim, releia o início da anedota, e observe o verbo destacado. Então, você vai ler a anedota. 4 homens estão subindo um monte de degraus, levando um piano até o 10º andar de um prédio. Insatisfeitos e muito cansados com a missão, um deles diz, a palavra destacada é diz. Ei, por favor,
Alguém suba o restante e veja quantos andares faltam? Então, né, você viu aí que tem a palavrinha destacada, que é diz. Circule o verbo que substitui diz, sem alterar o tom da fala do personagem. Eu não falei que esses verbos também podem identificar a maneira. Então, quando a gente fala diz, né, ele diz, você acha que qual que é o tom da voz dele? Ele está sussurrando, ele está apenas falando, ele está gritando ou ele está suplicando, né? Suplicando é quando a gente fala, ai, por favor, né? Mais ou menos isso. Então, você vai circular o tom referente ao diz. Número 3. Complete as frases com os verbos do quadro de acordo com cada situação. Então, as palavras do quadro são sussurrou, gritou, explicou, que é o que eu estou fazendo. Letra A. Quando finalmente o bebê dormiu, a mãe, tananã, por favor, não façam barulho. B. Ei, espere por mim, tananã, o menino para o colega. O hipopótamo é um herbívoro que se alimenta de vegetais. Tananã, o professor. Então, essas são as atividades de hoje de língua portuguesa, tá bom? E espero eu que todos consigam aí realizar essas atividades, tá bom? Com sucesso. Beijinho, até mais!